Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mulheres Inabaláveis. Hoje eu trouxe mais uma mulher inabalável com uma história de constelação familiar. Você já conhece constelação familiar? Eu sou apaixonada por esse assunto de terapias holísticas, e hoje eu trouxe aqui a Cristina Lima para contar um pouquinho sobre a vida dela na constelação familiar, trajetória, né? Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço o convite, Li, é um prazer estar aqui. Muito bom, seja bem-vinda e conta um pouquinho. Eu acho que muita gente não sabe o que é constelação familiar. Acho que o que mais perguntam, né? É o que mais me perguntam. A constelação, ela é uma técnica voltada principalmente no campo da psicoterapia breve. Então, muitos psicólogos hoje gostam muito da constelação, por quê? Porque antigamente, numa psicanálise ou num outro tipo formal, né, comum de terapia, você levava muito tempo né, para ter um resultado, às vezes anos, né, se for uma psicanálise. E um dos psicólogos, e muitos que a gente ouve, que trabalham com isso, você economiza anos de terapia, por ela ser uma terapia breve. Né? Então, ela é muito eficiente. Eu me apaixonei também, não é só você, eu também me apaixonei. Eu já fiz 3 constelações e quero fazer mais ainda, né? Que legal. E fala para mim, quem que costuma procurar constelação? Quais problemas que pode resolver uma constelação familiar? A constelação, ela atende os relacionamentos humanos, em tudo. Relacionamento familiar, mãe, filho, casal, e ela estende para tudo, para o trabalho, porque nós nos relacionamos o tempo todo. Né? Hoje, você vê psicólogos encaminhando, quando ele não é constelador, ele encaminha para um constelador, ele acompanha, ele faz um acompanhamento também na constelação. O paciente acaba tendo uma visão melhor e ajudando muito mais na terapia. Trabalha em paralelo as duas coisas. Também tem muitos lugares que já estão adotando o sistema de constelação na parte jurídica, de conciliação de famílias, né? Como que funciona isso nessa área? Se o advogado, no caso, ele não for um constelador, ele também faz uma parceria. Na área de educação também hoje já existe. Na área da saúde, né, com as terapias holísticas também. Né? Então, como eu disse, o relacionamento é em tudo. Então, não tem área. Na área do direito, na parte de conciliação, principalmente guarda de filhos, esse tipo de coisa, ela é muito conciliadora, porque um dos pontos mais apaixonantes da constelação é que ela visa a harmonia. É verdade, isso ela é verdade. Ela busca a harmonização. Esse é o maior benefício da constelação? Olha, eu considero que o maior benefício é do indivíduo encontrar o seu lugar. Não só consigo, mas na família, na sociedade, no trabalho e no mundo. Quer dizer, dificilmente não vão ter outros benefícios em função disso. Quando você está no seu lugar, você está bem. Você estando bem, você quer harmonia em todos os lugares. Dá um exemplo para quem, né, não conhece. O que é estar no lugar? O que é estar fora desse lugar? E o que acontece depois que a pessoa se coloca lá no lugar dela? Eu vou dar um exemplo simples que nós mulheres conhecemos. As mães. As mães adoram muitas vezes tomar o lugar dos filhos, fazer pelos filhos. Num amor muito grande, né? Mãe não se julga mãe, né? Mãe pode tudo. Mãe pode tudo. Mas às vezes ela quer pegar a dor dos filhos, né? Não deixar passar por aquelas situações, aqueles desafios, que é na proteção. E aí, como que fica isso? Mas é exatamente, você mesmo já disse. Quando a mãe sai do lugar de mãe e vai viver a dor do filho, ela saiu do seu lugar. Ela não é filho para viver aquela dor, ela é a mãe. Quando ela faz esse movimento de querer tirar a dor do filho, ela está fora do lugar. Ela saindo do seu lugar, ela causa uma desarmonia na energia desse lar. Esse é um caso. E quando causa essa desarmonia, o que pode acontecer de consequências?
Então, vou citar outro exemplo até mais fácil para você entender. Ou ao contrário, o filho começa a cuidar dos pais, ou a filha, ficaram mais velhos, ou de repente é uma filha que está sozinha, e é muito comum, né? De repente ela começa a se sentir mãe da mãe. É muito comum isso. Eu acho que eu conheço essa história. Mas ela é muito comum. Não há problema nenhum quanto a isso. A questão é, a mãe, na visão da constelação, a filha nunca poderá se colocar no lugar da mãe, porque não importa a idade, perante os nossos pais, nós seremos sempre pequenos. A mãe vai ter 80, a filha 60, e ela vai olhar para a filha e achar que a filha é uma criança. E a constelação respeita isso. Perante a grandeza da vida, os pais são grandes e nós somos pequenos. Então, como filhos, nós não podemos tomar o lugar dos pais. Nós podemos, sim, cuidar dos pais na necessidade, mas como filhos, nunca sair do nosso lugar. Então, você sabe um caso que é muito comum, que eu vejo muito, até porque eu sou coach, atendo muitas pessoas, mães que se separam, né, dos maridos, e os filhos assumem o papel, né, de parceiro, de companheiro dessa mãe. Pode ser tanto o filho homem quanto o filho mulher. Sim. Se torna o companheiro, né, no papel de pai, de provedor da família, e toma aquele lugar que não é dele, né? E às vezes até dorme na mesma cama que a mãe. A gente estava até falando isso esses dias. Quais são as consequências de uma atitude como essa, que é por amor, que a constelação sempre fala, Sim. Por amor a gente faz isso, não é porque a gente não quer prejudicar ninguém, a gente faz tudo por amor, porém, muita gente não sabe as consequências disso. Sim, há sérias consequências. A partir do momento que você coloca alguém ao seu lado, no caso, filho do lugar do pai, você está impedindo que outra pessoa chegue até a sua vida. A partir do momento que o seu filho está ao seu lado, ele também está impedido de encontrar alguém, já que ele também possui uma parceira. Nossa, outro compromisso isso, né? grave, a tendência do filho, você vai percebendo o comportamento, quando ele assume o que nós chamamos de lugar dos grandes ou dos adultos, ele passa a ter uma arrogância, ele acaba se tornando uma pessoa arrogante. E isso é muito sério, porque ele não vê mais a mãe como alguém, como né, uma como autoridade, grande, como uma pessoa que sabe mais que ele mesmo, né? Então, isso também é um prejuízo para a formação desse indivíduo. Interessante você falar isso, porque eu atendo muitas pessoas que realmente, quando a gente vai entrar nesse assunto, ela quer, às vezes o filho quer proteger a mãe ou proteger o pai e quer que eles mudem, então eles começam a dar palpite, tipo, eu sei como faz, você tem que seguir o que eu tô falando. E quando a pessoa percebe isso, né, é um divisor de águas, muda tudo, porque ela vê que não, as escolhas dos pais têm que ser respeitadas, né? Como, ao contrário, as escolhas dos filhos também devem ser respeitadas e não tem como um tomar o lugar do outro, né? Exatamente. Mas daí quando tá nessa desarmonização, o que pode acontecer de pior ali nessa situação? Quais consequências? Por exemplo, eu já ouvi falar muito da parte financeira, que pode ter realmente problemas financeiros, problemas com relacionamentos, problemas de várias formas, né? Quais são os problemas que podem causar uma desarmonia dessa? Certo. Por exemplo, no caso do filho que nós dissemos que ele toma o lugar do pai. Se ele se torna arrogante, quando ele vai para uma vida profissional ou até para uma vida em sociedade, ele se acredita adulto, ele se acredita grande. E ele vai compartilhar com colegas ou ele vai entrar numa empresa, ele não vai respeitar a hierarquia. Ele não vai se manter numa empresa nunca, porque ele vai estar sempre acima das outras pessoas. Ou ele vai tentar mandar sempre seu chefe também, né? Se mandar, vai se achar incompreendido, porque que ele fala, ninguém escuta, sendo que ele é uma autoridade.
Então, isso vai causando problemas na vida financeira, porque ele não vai conseguir uma estabilidade, ele vai levar uma energia ruim, porque ele já chega para as pessoas já percebem aquela arrogância. E pode ter muitos conflitos, então, se ele é um líder, pode ter muitos conflitos com a equipe e não conseguir fazer a equipe não consegue, chegar no objetivo. Né? E isso vai gerando, né? Ele vai sempre levando. Quando ele está numa posição, ele não se acerta, ele nunca está bem. Por quê? Ele não está no lugar dele. Então, ele não encontra o lugar fora também. Tá, e quando ele encontra e volta para o lugar, o que acontece então? Então, no caso, aí entra a constelação, porque ela vai trazer a luz ao que está acontecendo. Na dinâmica da constelação, o campo vai mostrar, o campo que nós dizemos é a energia que vibra na família, que exerce na família. Então, ele vai ser colocado de volta como filho. Geralmente, nós utilizamos representantes, né? Então, ele vai ver um representante ao lado da mãe dele. Mesmo que a mãe esteja separada, ele tem um pai. Se esse pai faleceu, ele teve um pai. Ele tem um pai dentro dele, que o gerou. Então, aí ele se coloca no papel de filho. E aí sim, ele está dentro de si, ele está bem consigo mesmo, bem na harmonia da família, e aí ele pode ir para a vida de uma maneira próspera. Nossa, que interessante, né? E também, já ouvi também casos de pessoas que, sei lá, de outras gerações que já faleceram, mas foram excluídos dessa família, né? Sei lá, uma pessoa, um alcoólatra, um drogado que ficou excluído, ninguém quis assunto mais com essa pessoa da família. E daí, em alguma geração, vem alguém com o mesmo comportamento daquela pessoa que foi excluída. Acontece isso? Acontece. Nós chamamos de um ser, eu vou colocar ser, mas não tem uma forma humana, chamado de consciência arcaica. É a consciência coletiva de todo aquele sistema familiar. Ele registra tudo o que aconteceu naquela família. O sistema familiar e a consciência arcaica não permitem exclusão, porque se tudo que nós fazemos é por amor, não se exclui ninguém por amor. O amor não exclui, o amor inclui. Então, se alguém, não precisa ser só alguma pessoa que fez uma atitude errada, mas é muito comum os não nascidos. Nós não chamamos mais de abortos, sim, não nascidos. Abortos espontâneos ou não, crianças que nascem e já morrem. É muito comum a mãe esconder isso, excluir. Quantos filhos você tem? Ela teve, por exemplo, o mais velho que não chegou a nascer, e depois 3. Ah, eu tenho 3. Não, ela tem 4. 4 filhos. Mesmo aquele que não nasceu ou que nasceu e morreu, tem que ser incluído na família. Ele tem que ser, porque o amor inclui. Né? Eles têm que estar vivo no coração. Uma das frases do Bert é isso: uma pessoa está em paz quando o seu coração acolheu todos da família. Nossa. Porque uma das coisas lindas da constelação, que o sistema mostra, não permite julgamentos. A única diferença, que nós falamos de amor até agora, esse amor que toma o lugar, que avança, é o amor cego. Nós precisamos ter o amor que vê, o amor que enxerga. O que é amor cego? Explica um pouquinho melhor sobre isso. O amor cego é o amor que não tem lucidez. Ela não consegue enxergar que você não é aquela pessoa, você não está no lugar dela para agir como ela. Este é um amor cego. Eu sinto que é uma coisa assim, o amor cego é como se por amor a pessoa está fazendo aquilo, mas na verdade toda aquela atitude que ela acha que ela está ajudando a pessoa, parece que ela está, na verdade, está atrapalhando, né? Por quê? Porque se ela não deixa a criança caminhar com os próprios pés, a criança vai começar a ficar dependente, vai começar a ter atitudes infantis, não vai amadurecer. Então, naquela intenção de fazer o bem, acaba fazendo o mal, entre aspas, né? Porque não existe bem e mal, mas a gente acaba julgando. Mas no sentido de não deixar aquela pessoa fluir, crescer com a sua própria capacidade. Porque o julgamento é bem isso, né? A gente julga a pessoa menos capaz que a gente. Então a gente fala assim, eu quero pegar a dor dela porque eu aguento. Ela não aguenta.
Quem disse que não aguenta, né? Eu sei porque eu já fiz muito isso. E esse exemplo que você deu é perfeito. Quem toma essa atitude, e mesmo o julgamento, não seria bem nesse termo, mas serve, é a criança. A criança, o amor quando ele é infantil, ele é um amor cego. A criança, ela é uma heroína, ela é uma salvadora. Quando ela vê alguém da família sofrer, imediatamente ela toma a dor para si. Então ela fala assim, eu vou sofrer no seu lugar. Por que a criança fica doente quando os pais brigam? Para que a atenção venha para ela e ela salve os dois. Enquanto ela estiver doente, os dois não brigam. Enquanto ela estiver doente, os dois não brigam. Então ela quer salvar. Olha ela só. dá a vida. Que interessante. Pela família. E é totalmente uma atitude inconsciente, né? E que ninguém percebe. Mas é muito comum isso acontecer. Eu atendo muitos casos. E realmente, quando você percebe, quando você traz essa luz de percepção, a pessoa fala, nossa, realmente, essa carga não era minha e eu estou carregando um peso tão grande. E quando ela entende isso, ela tira aquele peso, a vida fica muito mais fluida, né? Muito mais leve. Mas fala uma coisa que eu acho que muita gente fica em dúvida, deve ser uma coisa ainda difícil de explicar para algumas pessoas, porque você falou de energia, de campo, né? E algumas pessoas podem achar alguma coisa que é alguma coisa espiritual, que tem a ver alguma coisa com religião, espiritualidade. Explica para mim sobre isso, qual a diferença de constelação para espiritualidade. Eu vou dar um exemplo mais simples primeiro e aí depois eu completo para você. Por que o nosso cachorro sabe a hora que a gente vai chegar em casa? Pior que sabe, né? Todo mundo que tem um cachorro sabe. Ele sabe a hora que você vai chegar. Não importa se você mudar de horário, ele sabe que você vem vindo. É uma energia. Ele é mais perceptível a essa energia do que a gente, assim. Nós não damos importância a essa energia. Na verdade, nós não percebemos, nós não prestamos atenção. Porque como é que a nossa mãe sabe muita coisa? Ela fala assim, o que está acontecendo? Leva o casaco que vai chover, daí tá maior sol, de repente você sai e chove. Então, assim, não é de cunho religioso. Realmente é uma energia que vibra, tanto que na família é muito interessante. Porque se você vê, eu vou dar um exemplo pessoal, se você me permite. Eu tenho 3 filhos e o meu caçula, muito próximos um do outro, né? Quando os 2 mais velhos saíam para estudar ou para brincar, ele simplesmente parecia que você tirava a pilha dele, ele dormia. Olha! Simplesmente ele apagava, parecia que ele era um bonequinho que você tirava a pilha. Ele não falava nada, ele simplesmente, o corpo dele caía, onde ele estivesse, assim, no sofá ou na cama, assistindo TV. Enquanto os irmãos estivessem perto, ele brincava o tempo todo. Se os 2 irmãos se afastassem, ele dormia na hora. Olha que Isso é uma ligação muito forte na família. E todas as famílias têm um comportamento. É que nós não damos atenção. Né? Ela não tem realmente nenhum cunho religioso. Tanto que muitos psicólogos são totalmente céticos, né? Muitos estudiosos, eles trabalham realmente a energia, é chamado do campo morfogenético, né? Que é o comportamento de um grupo, né? Ele ressoa, ele vibra, né? nesse sistema todo. Que interessante. E realmente nada tem a ver com nenhum cunho religioso, a constelação não tem. Que interessante. Então agora eu quero saber um pouquinho mais de você, porque a gente só falou de constelação, porque esse assunto é muito interessante. Muito. Mas eu quero saber, por que constelação? Por que entrou na sua vida? E você faz mais alguma coisa além disso, né? Você trabalha só com constelação hoje, o que você faz além disso? Certo. A minha formação mesmo é gestão empresarial e informática. Realmente é algo totalmente um pouco fora, diferente. né? Mas eu sempre gostei do lado humano. O lado humano sempre me chamou a atenção. Eu sempre ouvi as pessoas, eu sempre quero ouvir mais, né? Eu já me encanto com a voz, né? Tanto que a minha paixão, por incrível que pareça, era o telefone. Quando nem existia internet, eu já estava, porque a voz me encanta. Isso já era
E o ser humano, as questões, as dúvidas que ele tem, as angústias, já de muito jovem, era muito comum meus amigos virem conversar comigo, né? Mas para mim era uma conversa de amigos, né? Desde pequena eu tive sim não digo uma religião, mas o lado espiritual também sempre me chamou muito a atenção. E há mais ou menos uns 15 anos atrás eu idealizei um grupo de trabalho voluntários, né, onde nós justamente ouvíamos os conflitos das pessoas. Né? E ele não realmente é necessariamente ligado a nenhum tipo de religião, tanto que ele pode ser atendido a qualquer pessoa, porque não se fala de religião e fala-se de conflitos, o que a pessoa está vivendo. Esse grupo ainda se mantém, eu acabei deixando o ano passado, né, por outras opções, outras escolhas que eu fiz, mas durante 15 anos nós estivemos, que hoje até são feitos seminários, palestras, que é realmente como ouvir o outro, como você poder ouvir. Né? Então isso auxiliou muito na constelação. Eu acabei conhecendo há uns 10 anos atrás a constelação e foi algo na hora que eu olhei assim e falei, nossa, tem algo muito interessante disso tudo, né? Porque eu sou uma pessoa assim, embora eu goste muito de falar, mas o que mais me encanta na hora que eu estou ouvindo uma pessoa é o que ela não fala, é o que ela não diz. Para mim há um diálogo imenso ali. Olha só, que interessante. Então, isso para mim foi algo assim que na constelação parece que era uma luz naquilo que não estava sendo dito. E isso que não está sendo dito, é porque a pessoa não quer falar ou porque a pessoa nem percebe, ela está inconsciente naquilo que não está sendo dito? O que você acha? Eu acho que pode ser as duas coisas. Um pouquinho de cada. É, um pouquinho de cada. Muitas vezes é muito doloroso para ela falar. Às vezes é muito doloroso falar sobre aquilo, olhar para aquilo, às vezes é muito doloroso. Tanto que em todas as terapias que já vi, já acompanhei, acho muito válido que quando você vai olhar para si, que não é algo muito claro lá dentro, né? Sempre tem um escuro, é sempre muito bom a gente ir com alguém. Por que a gente vai caminhar sozinho? Não é verdade? Eu acho que se fosse para viver sozinho, o mundo não tinha a quantidade de pessoas que tem. Eu tenho a impressão que às vezes a gente até cria uma história para nós mesmos, né? Na hora de contar, que de repente nem condiz com o fato real, mas é o que a gente percebe daquela situação, do nosso mundo, né? E daí a gente cria essa história na nossa cabeça e a gente vai contar essa história para o terapeuta, essa história para o coach, essa história para o constelador. E daí a gente tem que estar realmente muito atento para pescar ali o que está por trás daquela história, né? Eu costumo dizer assim, que meus clientes falam, eu não acredito em nada que eles falam. Não acredito em nada, porque se eu acreditar, eu entro no drama junto com eles. Exato. Então eu não posso acreditar, eu tô ali para tirá-lo do drama. Se eu entrar no drama, vai ficar os dois braçar e começar a chorar, não é verdade? Exatamente. É você olhar para a pessoa e falar, não tem drama, vamos sair daí e ajudar a pessoa a enxergar isso e tirar ela desse drama, né? E é por isso que a constelação, o que ela pede, né? Não olhe para a doença, olhe para o doente. Isso também é muito da terapia oriental, né? Da cultura oriental. Você não olha a doença, porque a doença é um sintoma. Ela veio ali para dizer alguma coisa, mas não é ela. Qual é a mensagem que ela traz. Né? Então, às vezes para a pessoa é uma dor, é um trauma, geralmente na infância. Esses traumas muito intensos são na infância. E a criança, para sobreviver, ela criou um mecanismo para poder sobreviver. E aí, por isso que a gente volta, quando você vê um adulto fazendo alguma coisa errada, né, se há essa palavra, é uma criança que ficou lá atrás, perdida. Né? Não é por isso que a gente vai, não, vamos aceitar tudo. Não é esse o caso, mas vamos entender. Por isso que a constelação é outra coisa que eu gostei muito, porque parece que me deu um clique quando eu ouvi. Não há a palavra me perdoe. Por quê? Na explicação e na observação do Bert, é como se a pessoa que vai te perdoar, ela também estivesse num patamar acima e você aqui embaixo.
Eu já sabia disso, mas eu perguntei só para saber de novo. Mas é verdade. Realmente, porque é um sentimento, é uma sensação de tipo, eu sei mais que você, eu preciso te perdoar porque eu sou bom e eu tô te perdoando porque eu sou melhor que você. É uma Né? arrogância até, né? Tipo, Exatamente. se não tem julgamento, não tem perdão, gente. Não precisa, se você não julgar o outro que como ele estar errado, não precisa perdoar ninguém, ninguém precisa te perdoar. E até né? porque É o compreender, é o respeitar, né? E até porque você pode errar com alguém. Então A não gente pode erra o tempo haver, todo, né? né? Então estamos todos no mesmo patamar. Uhum. E aí o que fica lindo dessa situação é, eu sinto muito. Sinto muito pelo que aconteceu a nós dois. Sinto muito que a minha atitude o tenha magoado. Né? É muito diferente, né? Coloca a gente numa situação muito mais confortável, porque realmente, se você fez por amor, você não queria que acontecesse nada de ruim. Sim, e é sempre por amor, né? Sempre. Às vezes sempre. as pessoas chegam assim com um problemão, não, porque o fulano não fez isso comigo, fez aquilo, a hora que você vai puxar, ele entende. Por amor, o fulano fez o que ele acha que prejudicou a vida dele, né? Muito interessante. E quem que é Bert? Você fala o Bert íntimo. Eu falei como se ele já o fosse. O Bert é íntimo nosso. Quem que é Bert? Bert Hellinger é um alemão, filósofo, teólogo, foi jesuíta, foi missionário, ficou na África mais de 10 anos. Né? Um estudioso, ele estudou todas as terapias possíveis, só que o diferencial dele é que ele uniu todas elas, mas o mais importante para ele tinha todas as teorias, mas o que comprovava para ele era a prática. Então, tudo que ele fala da constelação, ele fala, nós observamos. Tanto que ele não padroniza, né? É sempre tudo que se perguntava para ele, porque ele faleceu o ano passado, ele falava, olha, da observação que nós fizemos até agora é isso, mas ele sempre considerou a constelação dinâmica como o ser humano é. O ser humano está sempre evoluindo. A constelação, da mesma forma, deve acompanhá-lo. Você não pode enquadrar ou padronizar isso. Legal. Porque cada ser humano é único, então você não pode tratar de uma forma padronizada. Nosso papo está excelente, passou muito rápido o tempo, não deu para te perguntar tudo que eu queria. Para mim também. Só fala um pouquinho do que você hoje faz como profissão, além da constelação. Você também tem outra profissão, né? Isso, eu trabalho no mundo corporativo, né? Trabalho com telefone também, gosto bastante, porque também, como eu disse, eu gosto dessa parte de relacionamento. Né? Ótimo. Trabalho como operadora de serviços e tal, e é algo que para mim, realmente assim, gosto muito. Fácil? Não é. Mas são os desafios, né, que nós temos. E como hobby também eu canto. Eu tenho um quinteto. Olha que legal. Né? Como chama esse quinteto? Sintonia, Grupo Sintonia. Que legal. São 4 amigos, né? 2 casais, na verdade, e eu. E também é algo que, assim, dá uma temperada na vida, para ficar mais leve. Mil utilidades. Olha, muito bom o nosso papo. Adorei, assim, foi muito esclarecedor sobre a constelação. Acho que vai levar muita clareza para as pessoas, tá? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a constelação, onde que te encontra? Deixa aí seu recadinho, onde que as pessoas te encontram, seu Instagram, algum contato. Perfeito. O meu Instagram é cristina.lima, com 2 M's. Eu atendo também no Instituto Curar, Terapias Integrativas, que é um lugar lindíssimo, eu estou também apaixonada. E no telefone, no WhatsApp, 14 99662 2504. Ótimo, obrigada. Adorei o nosso papo. Você é uma muito delícia de conversar, pelo convite. gente. Eu também gostei muito. Muito obrigada. Que bom. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Assim, eu quis trazer esse assunto porque eu acho ele fascinante. E pesquisem mais. Recomendo a que todos tenham a oportunidade de fazer, de pesquisar, de saber um pouquinho mais sobre isso e passar por uma constelação. Super recomendo, viu? Gente, então é isso por hoje. E até os nossos próximos programas Mulheres Inabaláveis. Até mais!